Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver o conteúdo de lipídios. Eu e a prof. Franciele vamos falar sobre os lipídios. Bom, o que então são os lipídios? Os lipídios, eles não têm uma estrutura parecida para todos os casos, no caso. Então, como as proteínas, que elas são que têm uma característica na estrutura. Os lipídios, eles são a única característica deles em que todos os lipídios se encaixam seria na baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solventes orgânicos. Então, os lipídios, basicamente, eles são divididos em 5 classes: os ácidos graxos, os triglicerídeos, os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios e os esteroides. Os ácidos graxos, então, eles são moléculas, como o próprio nome já diz, é um ácido carboxílico, onde eu tenho uma cadeia carbônica bem grande, uma macromolécula, onde eu tenho um grupo funcional de ácido carboxílico. Os triglicerídeos, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, eles são formados a partir de uma molécula de glicerol. Daqui a pouco a gente vai mostrar nos slides como cada molécula tem a estrutura, né? Então, o que acontece? Em muitos das moléculas de glicerol, vão perder um hidrogênio e outras substâncias vão ser anexadas ali no glicerol. No caso por exemplo, nos glicerofosfolipídios, vai entrar um fosfato e assim por diante. Os esteroides, então, eles são moléculas que são derivadas do colesterol, que a gente também vai ver daqui a pouco. Então, as propriedades dos lipídios. Então, o ponto de fusão dos lipídios, quanto maior a cadeia por exemplo, de ácidos graxos, quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de fusão dessa substância, porque mais difícil vai ser quebrar aquela molécula. Como vocês conseguem ver no gráfico ali, o ácido lático tem um ponto de fusão de 44. Ele tem 12 carbonos e 0 insaturações. O ácido palmítico, que é o terceiro aqui, tem 16 carbonos, então, e 0 insaturações, e o ponto de fusão dele vai para 63 graus Celsius. Já moléculas com insaturações, vocês conseguem ver que o ponto de fusão diminui bastante. Então, quanto mais insaturações, menor é o ponto de fusão do ácido graxo. Os ácidos graxos, então, como eu havia já mencionado, é uma cadeia carbônica bem grande, com vários carbonos, e um grupo funcional de ácido carboxílico. Os saturados, então, são aqueles que possuem somente ligas simples, e os insaturados, então, vão ter ligas duplas ou triplas. Bom, vocês conseguem ver que aqui ele deu ocorreu um ângulo, né? Porque geralmente os ácidos graxos formados, eles são cis. Então, todo o ácido graxo cis vai ter um ângulo, esse ângulo aqui. Depois eu vou falar mais no próximo slide. Os ácidos graxos, então, saturados, vão formar cadeias carbônicas bem retinhas aqui. E os insaturados vão ter essas quebras, assim, vamos se dizer. Bom, então, o que é um ácido graxo cis e o que é um ácido graxo trans? Os ácidos
graxos, como eu já havia falado, são com cadeias carbônicas bem compridas. Isso aqui é um pedacinho só, vamos dizer, da cadeia. Então, ela vai ser cis quando os hidrogênios estiverem do mesmo lado, se eles estiverem paralelos. Por exemplo, se a gente cortar a molécula aqui no meio, ela vai ser simétrica, ela vai ser a mesma coisa que tem deste lado, tem deste lado. Já as trans vão ter os hidrogênios invertidos, no caso, cada um vai ter um do lado oposto. E se eu cortar a molécula desse jeito aqui, a gente não vai, ela vai ser assimétrica, a gente não vai ter os dois lados iguais. Então, aqui é um ácido graxo trans e aqui é um ácido graxo cis. Como eu falei, o cis ele vai formar esse ângulo e o trans não. Bom, a maioria dos compostos trans é encontrado em margarinas, porque a margarina ela é feita com um óleo vegetal, onde tem insaturações, e daí eles adicionam hidrogênio. Então, às vezes, não tem como controlar a reação totalmente. Então, os hidrogênios vão entrando e forma os trans. No caso, um hidrogênio. Tipo assim, um hidrogênio vai vir aqui, um hidrogênio vai vir aqui. Beleza, formou cis. Ah, mas na outra insaturação, um hidrogênio veio aqui e um aqui. Então, formou trans. Então, é assim que se formam os ácidos graxos trans. Os ácidos graxos trans, eles têm uma série de malefícios à saúde por causa que eles não são metabolizados pelo nosso organismo. Bom, os triglicerídeos ou triglicerídeos, formação então de um glicerol mais ácido graxo. Que esse então vai ser o glicerol, que aí onde esse glicerol vai perder os hidrogênios e vai formar um éster, aqui ó, formando um éster com toda uma cadeia do ácido graxo, formando mais ou menos uma cadeia que nem essa daqui. Então, esses são os triglicerídeos. Os glicerofosfolipídios, então, vão ser mais ou menos a mesma coisa, onde tu tem uma molécula de glicerol, ácidos graxos, que então incorporam aqui junto com o oxigênio do glicerol. Porém, em uma das ligas vai ter um grupo fosfato, que dá a característica desse grupo. Os esfingolipídios, então, vão ter uma molécula de glicerol, onde um nitrogênio vai se aderir e vai formar uma amina, na verdade. Uma amida, na verdade. E aí todo um ácido graxo também, que é derivado do ácido graxo. Os esteroides, então, como eu já tinha mencionado, são moléculas, então, a partir do... aqui tem a plaquinha. Do colesterol. Que, no caso, tem todos os esteroides vão ter essa estrutura aqui, onde tem 6 carbonos, aqui um anel de 6 também, um anel de 6 e um anel de 5. Eles são encontrados nos hormônios, nos nossos hormônios. Por exemplo, o hormônio da testosterona, que é o masculino, e o estrogênio, que é o feminino. Se vocês conseguirem reparar, muda pouca coisa.
Muda praticamente só aqui, ó, 2 OH, um OH aqui, e aqui é dupla O, e aqui é OH, e algumas insaturações. Então, é pouca coisa que modifica, mas é um esteroide. Bom, o colesterol vai ser visto também com a Profifran, onde se tem o colesterol bom, que é o HDL, e o LDH, que é o ruim, que ela vai falar mais um pouco sobre isso. Então, os lipídios em água, eles formam alguns comportamentos. Os lipídios podem ser anfipáticos, no caso, como um ácido graxo, onde tu tem uma cadeia bem apolar e uma ponta polar. Então, eles podem também se associar como bicamadas, onde esses ácidos graxos ou essas moléculas, onde a parte apolar e apolar se organizam de uma forma que a fase polar fica toda junta e fica as pontas polares para fora, que então interagem com a água. Aqui também é uma micela, onde as partes apolares ficam para dentro e as partes polares ficam para fora, interagindo com a água. Aí temos então também o óleo em emulsão aquosa, onde também a fase, a parte polar interage com a água e a parte interna, então, vai interagir só com as partes apolares. A gente também tem os lipossomos, que tem dois jeitos. Este, que é o unilamelar e multilaminar. Que, então, tu vai ter elas se aglomeram de um jeito que dentro dessa vai ser, no caso, capturado um tanto da água e vai formar água dentro dessa, teoricamente, tipo como uma micela. Só que dentro da micela, no caso, vai ter água. E a parte de as pontinhos aqui vão interagir com a outra parte da água, e esses pontinhos aqui vão interagir com essa água que foi encapsulada lá dentro. E aqui, então, seria o mesmo esquema desse, só que com várias águas encapsuladas na parte polar como se fosse uma micela, no caso. Então, pessoal, como nós vimos, os lipídios, eles têm diversas estruturas, né? Mas, para além disso, eles são moléculas muito importantes para o metabolismo corporal como um todo, tá? Porém, como a prof. Jana comentou ali, existem alguns lipídios que eles são insolúveis em água. Dessa forma, se nós formos pensar que o plasma sanguíneo é basicamente aquoso, eles precisam de um auxílio, podemos dizer assim, para ser transportados dentro do organismo. Dessa forma, os triglicerídeos, o colesterol e os ésteres de colesterol, eles não podem se movimentar da forma livre no plasma por serem, então, hidrofóbicos. Porém, quando eles são absorvidos, eles são transportados no plasma pelas lipoproteínas. O que são isso? As lipoproteínas são estruturas esféricas compostas em seu centro de substâncias hidrofóbicas, no caso, pode ser os triglicerídeos, os ésteres de colesterol, cercados por uma camada hidrofílica. Essa camada superficial, ela pode ser composta de moléculas anfipáticas, ou seja, que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, e proteína.
Dessa forma, essas lipoproteínas, elas consistem em compostos basicamente de proteínas e lipídios que são organizados de modo a facilitar o transporte dos lipídios pelo plasma sanguíneo. A estrutura básica das lipoproteínas varia dependendo do tamanho e proporção dos seus componentes. Mas, basicamente, o conteúdo proteico é praticamente constante, tá? A parte proteica, a parte das proteínas dessa lipoproteína, ela é conhecida também como apoproteína, tá? Enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos, fosfoglicerídeos, né? Ou outros também. Uma lipoproteína, ela pode ter uma ou mais apolipoproteína, ou seja, formada por uma ou mais estruturas de proteínas dentro da sua estrutura. As apolipoproteínas, elas podem ser integrais, ou seja, elas podem ser fixas dentro na lipoproteína, ou ainda elas podem ser livres para se ligar a outras superfícies, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos a estrutura de uma lipoproteína, onde aqui aparecem as apoproteínas dela, né? Tem a laranjinha aqui e a azul. E aí tem estruturas de colesterol, triglicerídeos, né? Fosfolipídios, estruturados de forma que, no caso, por exemplo, dos fosfolipídios, que a sua parte hidrofílica fique para fora, podendo interagir com o meio aquoso, e a parte hidrofílica fique para dentro, assim facilitando o seu transporte dentro do plasma. Como eu comentei, o conteúdo proteico dessas lipoproteínas normalmente é constante, tá? É praticamente constante. Mas o conteúdo lipídico é o que vai variar. Dessa forma, essas lipoproteínas elas podem ter diferentes densidades. Então, o que vai depender vai ser a quantidade de lipídios que tem nessa lipoproteína. Aqui eu trouxe o exemplo da fórmula da densidade, onde se tem massa e volume. Considerando que a massa vai ser sempre constante, o que vai variar vai ser o volume, certo? Então, se a massa externa é constante, o que aumenta ou diminui é a densidade. O que aumenta ou diminui a densidade é o volume, tá? Passou. Então, aqui nós temos alguns tipos de lipoproteínas, tá? E aí a gente já vai fazer uma comparação para entender melhor essa ideia de densidade, tá? Os quilomicrons, que são essa lipoproteína bem grande aqui que aparece, ela tem uma densidade baixa, tá? Mas ela tem um volume grande, certo? Por quê? Porque ela é composta basicamente de lipídios. Ela tem uma grande quantidade de lipídios, sendo próximo de 90% de triglicerídeos, e o restante de colesterol, fosfolipídios e uma pequena parcela de proteína, tá? Então, ou seja, ela tem um volume grande e uma densidade baixa. Aí aqui a gente vai fazer uma comparação com os outros, tá? Essa lipoproteína aqui, o VLDL, também, ela tem uma densidade um pouco mais, ela tem uma densidade baixa, tá? Mas menos, maior, um pouco maior do que o quilomicron, tá? Porque ela tem um volume menor. O IDL também, a mesma coisa, ela tem um volume um pouco menor e uma densidade um pouco maior do que o quilomicron e assim por diante. E o LDL também. Qual é que é a diferença aqui, pessoal? O que nós precisamos analisar aqui também, tá? Que é a questão que a prof. Jana comentou, tá? Do colesterol bom e o colesterol ruim, tá?
se nós formos analisar a quantidade de lipídios que tem nessas lipoproteínas aqui, é maior do que a quantidade de lipídios que tem na HDL, certo? Ou seja, a densidade dessa lipoproteína, ela é maior, mas o seu volume é menor. Ou seja, a capacidade que ela tem de se ligar, por exemplo, a vasos sanguíneos, podendo acarretar podemos dizer assim, trancar, nós vamos conversar um pouco mais à frente as consequências da quantidade de lipoproteínas em excesso no organismo, tá? Mas, assim, a capacidade deles se ligar aos vasos sanguíneos, podendo trancar os vasos sanguíneos, causando alguma doença mais grave, é menor quando se tem uma quantidade elevada de lipoproteínas do tipo HDL, justamente pelo volume dessa lipoproteína, que é baixo, ou seja, tem uma menor quantidade de lipídios nessa estrutura, certo? Então, aqui, pessoal, só para nós entender um pouco sobre como essas lipoproteínas funcionam no organismo, tá? Quando elas entram, quando os lipídios que são provenientes da dieta, no caso, da dieta, né, da alimentação, elas formam quilomicrons, ou seja, aquele tipo de lipoproteína que eu mostrei ali, que são maiores, tá, que tem um volume grande, elas são formadas no intestino. Essas transportam os triglicerídeos para os tecidos periféricos, ou seja, para os músculos, para os tecidos adiposos. Isso é muito importante, pessoal, para o tecido adiposo, tá? Nós vamos conversar um pouco depois sobre isso também. E ainda, o que sobra, podemos dizer assim, eles entregam ésteres de colesterol e colesterol para o fígado, voltando para o fígado, tanto aqui na forma de lipoproteínas do tipo HDL, como quilomicrons que sobram durante esse processo também voltam para o fígado, tá? É como se fosse uma reciclagem, tá? Dessa forma, essas lipoproteínas que vão para o fígado, depois elas são transformadas nas outras lipoproteínas do tipo VLDL, que por consequência se transformam são sintetizadas e formando aí a do tipo IDL e LDL, tá? É um ciclo. Tudo isso, no final das contas, vai ser usado na forma dos triglicerídeos, né? Triacilglicerol, que é a mesma coisa, e vai ser usado pelos tecidos e pelos tecidos para fornecer energia para o corpo, certo? Aqui eu trouxe uma figura que tem a mesma ideia, tá? Essa é a única diferença que ela mostra as figuras do intestino, do fígado e dos músculos, para ficar um pouco mais claro, tá? Mas aquilo que está em vermelho está sendo transportado tanto para o fígado quanto para os órgãos, tá? Do fígado ou do intestino para os músculos e para os tecidos, desculpa. E o que está em verde é o que, digamos assim, vai ser reciclado e vai voltar para o fígado para gerar energia. Então, basicamente, o que acontece? As lipoproteínas, quando elas são formadas, os quilomicrons, eles vão transportar o triglicerol e o colesterol, que são provenientes da dieta. Então, os quilomicrons, eles vão transportar esses dois tipos de lipídios, mas que são provenientes da dieta. As demais lipoproteínas, como por exemplo a VLDL, a LDL e a HDL, elas vão transportar esses tipos de lipídios que são provenientes do fígado e que podem ser reutilizáveis e que vão ser reutilizáveis pelo corpo, tá? O que eu tenho aqui também, pessoal? Isso aqui é um assunto bem interessante, porque é uma coisa bem do nosso dia a dia, tá? Lipogênese.
Quando a lipogênese ela é basicamente um processo metabólico que vai sintetizar os triglicerídeos, tá? A Prof. Jana explicou um pouquinho sobre a formação, a parte química por trás disso, tá? De reação para formar os triglicerídeos. Então, quando se tem 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol e elas se ligam, elas formam um triglicerídeo, que é armazenada no adipócito, ou seja, no tecido adiposo. Isso vai se chamar lipogênese. Quando tu tem um excesso dessas moléculas de triglicerídeos se armazenando no adipócito, ou seja, no tecido adiposo, a gente vai começar a adquirir aquela gordurinha que a gente não gosta, que é justamente esse processo, onde um excesso de ácido graxo está se juntando com uma molécula de glicerol e está formando triglicerídeo em excesso, que vai ser basicamente uma molécula que vai ser aquela lipoproteína grande, tá? Que é os quilomicrons, certo? E o efeito contrário, por exemplo, quando o corpo vai sofrer algum estímulo para gastar energia, por exemplo, tu vai fazer um exercício físico intenso, essas moléculas vão se quebrar, formando novamente glicerol e ácido graxo, que vão ser transportados para o fígado para gerar energia. Certo, pessoal? Então, essa parte vai se chamar lipólise e a formação dos triglicerídeos a partir do glicerol e ácido graxo vai ser lipogênese. Como eu comentei antes, quando se tem um excesso dessas lipoproteínas, principalmente aquelas com volume grande, né, que é o quilomicrons, a própria LDL, que é a mais conhecida, né, que é chamada de colesterol ruim, um dos problemas disso é que parte dessa lipoproteína, ela pode ser oxidada. Dessa forma, ela vai liberar o colesterol na parede dos vasos sanguíneos, e isso pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, acúmulo e obstrução gradativa desses vasos sanguíneos, obstruindo por sequência a passagem do sangue, tá? E aí isso tem um nome, se chama aterosclerose. E como que a gente pode controlar isso? A partir de algumas coisas podem ser feitas, por exemplo, mantendo uma alimentação adequada e evitando o sedentarismo, mas se tem alguns problemas que pode ser hereditário, né, que pode aumentar a chance de tu ter um problema assim no teu organismo, certo? Mas mantendo uma alimentação adequada e evitando o sedentarismo já ajuda bastante para se evitar esses problemas de saúde. E aqui, pessoal, eu e a Prof. Jana pensamos em fazer um exercício com vocês na próxima aula para a gente poder trabalhar um pouco mais sobre esses assuntos. E aí nós pensamos em vocês se dividirem em alguns grupos e cada grupo trazer um pouco de material sobre um assunto específico, certo? Então, a gente vai dividir vocês agora em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. E aí, cada grupo, a gente, a partir de um sorteio, nós vamos entregar um desses assuntos para nós trabalharmos na aula, para cada grupo, no caso, pesquisar sobre esse assunto e nós podemos discutir na próxima aula, tá? Os assuntos são sobre a importância dos lipídios no organismo, certo? Então, nós temos coagulação sanguínea, função energética, termogênese, transdução de sinal, hormonal, antioxidante, estrutural, proliferação e diferenciação, isolamento térmico, metabolismo do cálcio, certo, pessoal? Então, agora nós vamos dividir vocês na turma e vamos dividir os assuntos também.